o indicador Parabolic SAR, ou SAR parabólico. Criado pelo trader John Wells Wilder Jr., esse indicador é um seguidor de tendência que vai te mostrar os pontos onde a tendência para e reverte. Daí o nome SAR, que em inglês é a abreviação de Stop and Reverse. No gráfico, o Parabolic SAR mostra uma sequência de círculos que, quando estão abaixo do preço, indica que a tendência é de alta, ou seja, mercado comprador. E quando os círculos estão acima do preço, indica que a tendência é de baixa, ou seja, mercado vendedor. Além da tendência, o Parabolic SAR mostra a aceleração do preço ao decorrer de um movimento. E ele mostra essa aceleração através dessa curva formada pela sequência de círculos, em formato de parábola. Quanto mais fechada for a curva, mais forte é a movimentação do preço. Quando a curva é aberta, ou até uma reta, sem curva, o movimento é fraco, ou seja, a aceleração é baixa. Agora que você entendeu o conceito do indicador, vamos para o gráfico para você entender quando ele te indica compra e quando ele te indica venda na operação. Vamos começar pelo ponto ideal de entrada na operação de compra. A compra vem quando o preço rompe para cima a sequência vendedora do indicador, que são os círculos acima do preço. Nesse ponto, por exemplo, é o ponto de entrada na compra. O seu stop loss ficará abaixo do primeiro círculo comprador formado pelo indicador, que é o círculo abaixo do candle de entrada. O seu take profit será quando o indicador mostrar reversão do movimento comprador, indicando movimento de baixa. O ponto de entrada na venda vem quando o preço rompe para baixo a sequência compradora do indicador, que são os círculos abaixo do candle. Então aqui é o ponto que você vai entrar vendido na operação. O seu stop loss ficará acima do primeiro círculo vendedor formado pelo indicador, que é o círculo acima do candle de entrada. O seu take profit será quando o indicador Parabolic SAR mostrar a reversão do movimento vendedor, indicando movimento de alta. Como esse indicador mostra apenas as tendências terciárias, que são as tendências pequenas do mercado, utilizar ele sozinho vai te trazer muitos sinais falsos de entrada nas operações, e tem duas soluções para resolver esses sinais falsos. E antes de eu te mostrar essas duas soluções, vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você não perder os próximos vídeos como esse. A primeira solução vai reduzir pelo menos 50% dos sinais falsos. Você vai utilizar um indicador para te mostrar a tendência primária, que é a tendência principal, para trabalhar junto com a tendência terciária, que o indicador Parabolic SAR te mostra. Para adicionar a tendência primária, basta adicionar uma média móvel aritmética de 233 períodos, clicando em Inserir Indicadores, Tendência e Média Móvel. Ajusta o período e pronto. Sempre que a ponta da média estiver apontando para cima, a tendência primária é compradora. E sempre que a ponta da média estiver apontando para baixo, a tendência primária é vendedora. Você vai operar apenas quando a tendência primária, indicada pela média, e a tendência terciária, indicada pelo Parabolic SAR, estiverem em confluência, mostrando a mesma direção. Só esse ajuste vai mudar completamente o nível de assertividade do indicador, e a partir de agora, você pode dizer que você tem uma estratégia, um método utilizando o Parabolic SAR. Agora vamos tornar essa estratégia ainda mais assertiva, alinhando o gatilho de entrada da estratégia com os momentos de alta liquidez do mercado. E a gente vai fazer isso adicionando o indicador de volume financeiro. Vem aqui em Inserir Indicadores, Volume e Volume. Deixe essa configuração e clique em OK. Agora vamos adicionar uma média móvel ao indicador de volume financeiro, que é o grande segredo que quase ninguém te conta. Vem em Exibir, Navegador e na janela que abriu vai em Indicadores, depois em Tendência
clica em média móvel e arrasta ela para o volume financeiro e utilize essa configuração. Agora, você só vai entrar nos gatilhos de compra ou venda dessa estratégia com o Parabolic SAR quando o volume financeiro estiver, pelo menos, tocando a média de volume. E para finalizar, vou deixar um bônus aqui, mais um pequeno ajuste para melhorar essa estratégia. Ao invés de utilizar um Take Profit no ponto de reversão do movimento a favor da operação, recomendo que o seu Take Profit seja fixado entre 2 a 3 vezes o valor do seu Stop Loss. Por exemplo, se você tem um Stop Loss de 100 pontos, busque um alvo de 200 a 300 pontos. Agora vamos ver aqui alguns exemplos com todos os ajustes feitos. Vamos começar por esse exemplo que já está aqui na tela. Temos a tendência indicando venda, o Parabolic SAR interrompe a sequência compradora e é superado para baixo. E logo acima inicia o movimento vendedor no Parabolic SAR. Então esse ponto é o gatilho de entrada na venda. Para confirmar esse gatilho, temos que conferir o volume financeiro. E temos sim um volume financeiro alcançando a média, nesse caso até ultrapassando a média. Então essa é uma operação válida de venda utilizando essa estratégia com o Parabolic SAR. O seu stop ficará em 170 pontos e o seu alvo ficará entre 2 a 3 vezes esse valor, ou seja, entre 340 a 510 pontos de alvo. Essa é uma operação válida e podemos ver mais outros exemplos aqui mesmo no gráfico. Temos mais uma sequência compradora e a superação dessa sequência compradora dá início à venda no Parabolic SAR. Esse aqui é o ponto de entrada indicado pelo Parabolic SAR. Porém, temos que confirmar se a tendência está apontando também para a venda. E sim, todo esse movimento indica venda na tendência primária. Ou seja, apenas operações de venda serão aproveitadas em todo esse movimento. Parabolic SAR indicando venda, agora temos que confirmar o volume financeiro. O volume financeiro desse candle vermelho é esse volume aqui, e ele chega assim ao volume médio. Isso significa que essa operação está válida a favor da tendência, com um bom volume financeiro e o gatilho do Parabolic SAR acionado. Agora vamos verificar aqui onde ficará o Stop Loss e o Take Profit da operação. O seu Stop Loss ficará acima do primeiro círculo formado na venda do Parabolic SAR, que é esse círculo acima do candle de gatilho. Então temos aqui aproximadamente 100 pontos de stop e o seu alvo ficará entre 200 a 300 pontos de lucro. Ou seja, o seu Take Profit será alcançado também nessa operação. Podemos ver ainda aqui no gráfico mais uma outra possibilidade de operação. Por quê? Temos aqui uma sequência compradora do Parabolic SAR, onde ela é interrompida, sendo superada para baixo, indicando gatilho de venda no Parabolic SAR. Agora precisamos checar a tendência. É uma tendência vendedora nesse momento. E precisamos checar também se há volume financeiro nesse gatilho de venda. O volume financeiro também foi alcançado, batendo ali a média de volume. Então, é uma operação válida. Vamos buscar entender aqui onde ficará o seu Stop Loss e onde ficará o seu Take Profit na operação, de acordo com essa nossa estratégia. O seu Stop Loss ficará acima do primeiro círculo vendedor do Parabolic SAR, algo em torno aqui de 100 pontos. Vamos arredondar para 100 pontos. O seu alvo ficará entre 200 a 300 pontos de movimentação na venda. Temos mais um exemplo de operação de venda onde tanto o alvo de 2:1 quanto o alvo de 3:1 foram alcançados. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos para compra. O primeiro passo para a gente identificar oportunidades na compra é identificar a tendência compradora. E temos uma longa tendência compradora aqui nesse exemplo. Agora, precisamos identificar pontos onde há a superação da sequência vendedora do Parabolic SAR.
Identificamos a sequência vendedora e agora identificamos também a superação dessa sequência vendedora, o que indica para a gente o gatilho de compra na operação. O próximo passo é identificar o volume financeiro do candle. E aqui está um exemplo de que você não deve entrar em uma operação quando não há o volume financeiro. Então, essa possibilidade de compra, na superação dessa sequência vendedora, nós não iríamos aproveitar. Vamos para a próxima. Temos esse início de sequência vendedora, onde o preço supera o Parabolic SAR vendedor, dando início ao gatilho de compra. A tendência é compradora, como verificamos anteriormente, e o volume financeiro desse candle de gatilho é um volume financeiro alto, na verdade, bem acima da média. Então podemos considerar esse candle aqui como um candle de gatilho de entrada. O seu stop loss ficará abaixo do Parabolic SAR comprador, que fica logo abaixo do gatilho de entrada na operação. Então, nesse caso, temos aproximadamente 110 pontos de stop. O seu alvo ficará entre 220 a 330 pontos de take profit. O seu alvo sempre será entre 2 a 3 vezes o valor do seu stop. Temos mais exemplos. Temos, por exemplo, essa sequência vendedora do Parabolic SAR, onde a superação, que ainda não houve, não foi aproveitada e veio uma outra possibilidade de sequência vendedora do Parabolic SAR. E dessa vez o preço superou a sequência vendedora do Parabolic SAR. Temos que confirmar o volume financeiro, que nesse caso está bem acima da média. Tocando a média já é suficiente. Então, essa operação aqui é uma operação válida, onde o seu stop loss ficará abaixo do primeiro círculo do gatilho de entrada comprador, que no caso aqui tem aproximadamente 150 pontos. O seu alvo ficará entre 300 a 450 pontos. Mais para frente, temos outros exemplos também de compra que você poderia aproveitar utilizando essa estratégia com Parabolic SAR. Essa estratégia com Parabolic SAR é um método excelente para você seguir tendência de forma técnica e ainda dá para tornar esse método mais profissional utilizando o indicador RSI, que é um indicador que eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Caso você queira que eu faça um vídeo dedicado a ensinar detalhadamente como que você vai utilizar o RSI junto com essa estratégia do Parabolic SAR, escreve aqui nos comentários melhor método com SAR. E quando chegar a 100 comentários, eu faço esse vídeo. Espero que tenha gostado demais desse conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.